Será que é possível vender para o governo sem nenhum capital de giro, sem nenhum investimento, sem nenhum capital inicial? Depois da vinheta eu te explico. Meu nome é Ian, eu tenho 37 anos e sou consultor de licitações. Aqui na AGR Consult ajudamos empresas privadas a participar de licitações do governo. Só em 2024 já ajudamos os nossos clientes a ganhar mais de 50 milhões de reais em licitações. Isso te interessa? Então visite o nosso site, está no link abaixo na descrição. Não importa o seu negócio, pessoa física, comércio, simples nacional, grandes e pequenas empresas. Não importa o seu produto, serviços, consultoria, produto final, são inúmeras possibilidades. O governo compra de tudo em larga escala o tempo inteiro. Segundo o site Top Invest, o capital de giro serve para manter as operações diárias de uma empresa, enquanto os pagamentos pelos serviços e produtos oferecidos não são liquidados. Essa reserva é utilizada para cobrir as despesas operacionais de curto prazo, ou seja, os valores dispensados no dia a dia para a manutenção regular das atividades da companhia. Esse montante inclui despesas físicas e pontuais tais quais salários, aluguéis, tributos, pagamentos de fornecedores, manutenção de estoque, contas de água, luz, telefone e internet. Você que está começando uma empresa agora, sabe muito bem que a maior dificuldade é ter o capital de giro necessário para manter a empresa funcionando. Você que presta serviços ou você que vende um produto final, você que fabrica, manufatura, entrega, seja lá o que for, você tem custos iniciais e operacionais até os recebimentos finais que vão custear a empresa. Até que o fluxo de caixa seja o suficiente para pagar todas as contas, todos os funcionários e dar algum lucro, leva algum tempo. Prestar serviços para o governo não é muito diferente. Você precisa ter um capital de giro, você tem custos fixos, você tem custos operacionais, custos atrelados aos contratos que você está executando. Seja um contrato de serviços, um contrato de mera consultoria, um contrato consultivo ou até a entrega de um produto final, você vai ter custos iniciais. E para isso você precisa de capital de giro. Mas como obter esse capital de giro ou utilizar o capital próprio? Existem muitas soluções de capital de giro para pequenas empresas, desde programas oferecidos pelo próprio governo, como soluções oferecidas por bancos públicos e privados. Agora uma coisa eu digo para vocês, com um contrato com o governo é muito mais fácil obter empréstimo do que sem um contrato desse tipo, porque você vai apresentar ao seu gerente do banco um contrato com a previsão de faturamento longo e alto, ou seja, é uma previsibilidade de pagamentos muito maior por parte do banco. Vai ser muito mais fácil obter crédito assim. Além disso, vai te oferecer taxas melhores de juros. Hoje existem os bancos do tipo cooperativas, que vão te dar boas soluções desse tipo, a um juros muito justo. Agora, se eu estou começando uma empresa, será que um banco desse vai aprovar crédito para mim? Vamos dar um exemplo aqui de que você está abrindo uma construtora, que vai fazer obras públicas, é claro. Você vai ter custos com materiais, com mão de obra, com equipamentos, ferramentas, custos diversos. Se a empresa está no começo, talvez não tenha um escritório, mas em algum momento a empresa também vai ter um escritório central, que também vai ser um custo. Como é que isso vai ser financiado? Quando você executa uma obra para o governo vai te pagar pelas chamadas medições, onde mensalmente o governo vai apurar quanto foi executado da obra e te pagar de maneira proporcional. No ramo de construção civil, o chamado break-even, um momento em que o investimento empata com o custo, ele é mais ou menos no meio da obra. Então, até o meio da obra, você vai ter que bancar o empreendimento de alguma maneira, para que esses custos pouco a pouco vão se pagando e até no final ele se pague completamente e dê algum lucro no final. Agora, se você tem uma construtora e ganhou uma obra pública, como é que você vai financiar isso? Vamos lá. Primeiro que material, em sua grande parte, é comprado faturado. Você vai comprar com o fornecedor e ele vai te dar um prazo de 30, 60, às vezes 90, 120 dias para pagamento. Então isso vai te ajudar bastante a faturar esse material. Você que está começando agora vai fazer muita compra no cartão de crédito, porque ter crédito com alguns fornecedores também é um pouco difícil. Também vai te dar um prazo aí de 30, 60, 90 dias para poder pagar. Isso já vai ajudar bastante e é uma maneira de ajudar a financiar o seu empreendimento. Com relação à mão de obra, o funcionário ele vai receber após um mês de trabalho. Então, os salários eles vão vir junto com as medições do governo. Então, meio que empata. Quando você recebe do governo, é o momento que você vai pagar os funcionários. Então, meio que isso também é uma maneira de se financiar.
A terceira maneira de financiar, quando a gente fala de equipamentos, os equipamentos por vezes são financiados a longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui de geradores, de ar-condicionados. Tem fabricantes que financiam até 5, 10 anos. Então também vai te dar um prazo muito bom para pagar. Se a obra vai durar um ano, eu acho que financiar em 2, 3 anos vale muito a pena. Então essa é a terceira maneira. Por fim, é sempre bom obter um capital de giro, aquele chamado capital inicial. Você vai obter junto aos bancos, pequenos bancos, foi aquele exemplo que eu dei anteriormente. Bancos do tipo cooperativa como o Sicoob podem ajudar muitos pequenos consultores dessa maneira. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, que é a empresa do ramo de publicidade e marketing. O marketing digital é um ramo que está crescendo muito, mas muito mesmo. E o governo tem muita demanda disso aí. No marketing digital, praticamente não vai ter nenhum custo com materiais, por exemplo. Equipamentos também muito pouco. O maior custo vai ser com mão de obra e, por vezes, a mão de obra do próprio empresário. Quando é necessário contratar funcionários, a gente cai naquela condição. Os funcionários recebem um mês após o trabalho, que vai coincidir com as medições que o governo vai fazer. Então, os recebimentos vão casar com os pagamentos. É uma maneira de você financiar muito bem a sua empresa de publicidade. Vão existir custos também com equipamentos, computadores, iluminação, câmeras. Esses custos podem ser financiados e pagos a longo prazo. Pode ser comprado no cartão de crédito, faturado com o fornecedor, financiado. Seja lá como for, você vai ter um prazo muito bom para pagamento. Diferente da mão de obra, que você tem que pagar todo mês. No ramo de publicidade e marketing, eu acredito que a empresa se autofinancia, com um capital inicial muito pequeno. Eventualmente, empréstimos podem ser necessários, mas como eu falei, tendo em mãos um contrato com o governo, se torna muito mais fácil de obter qualquer espécie de empréstimo. Por fim, eu vou dar um terceiro exemplo, que é uma empresa de móveis planejados. O governo tem muita demanda desse tipo de móveis, porque o governo tem órgãos com padrão de construtividade muito elevado. Vamos dar exemplo aqui, órgãos de justiça como o Supremo Tribunal Federal, o TCU, eles compram móveis de altíssima qualidade e são móveis planejados. E a demanda, além disso, é muito grande. Por vezes o governo fecha contratos do tipo guarda-chuva, onde ele aciona durante um prazo de 1, 2, 3 até 5 anos a compra de móveis. Esses móveis vão ter uma necessidade de entrega rápida. Por isso, os fabricantes, no caso os fornecedores, vão precisar de ter materiais à pronta entrega. Seja na sua pequena serralheria, um pequeno estoque, você vai precisar de ter muito material. A boa notícia é que, com certeza absoluta, esses materiais podem ser faturados direto do fabricante. Então o fabricante vai te dar um prazo aí de 90, 120 dias para pagamento. Essa é a parte mais fácil de financiar. A parte mais difícil está na mão de obra, que é uma mão de obra extremamente qualificada e muito bem remunerada. Serralheiros, hoje em dia, ganham muito bem, são muito bem remunerados e raros de encontrar. Mas aí a gente cai naquela situação. A medição tende a se encontrar com o pagamento. Mas o que fazer quando não houver esse encontro? A medição é feita, porém os pagamentos teriam que ser feitos antes. A gente volta para a situação do capital de giro oferecido por bancos. Bancos privados, cooperativas, até bancos do governo, até programas do governo podem te ajudar nisso aí. O BNDES tem uma linha específica para fabricação de móveis. Isso pode ajudar muito o pequeno fabricante. O Banco do Nordeste também tem uma linha desse tipo. Se você vai construir uma pequena fábrica, essa obra pode ser financiada diretamente pelo Banco do Nordeste. E se você acha que o Banco do Nordeste só financia obras no Nordeste, você está enganado, ele financia fora também. Por fim, eu diria que não. Não é possível vender para o governo e não precisar de absolutamente nenhum investimento. Por menor que seja, um pequeno investimento é necessário. Mas eu te dei aqui 3 maneiras de financiar o seu negócio e ajudar a diminuir a necessidade de capital de giro. Eu estimaria que com menos de 5% do valor do total do contrato, você consegue fazer um contrato desses rodar, você financia a operação como um todo. E a margem de lucro do investimento vai ser de muito mais do que 100%. Então eu considero que é um excelente negócio com baixo percentual de custo de financiamento.